Primeiramente, queremos dar boas-vindas a todos vocês, né? Uma noite agradável, sempre gostoso. Né? Está chegando as festas do dia, nós estamos aí, livre e é isso aí. Nós vamos ler uma página do livro Sugestões Oportunas de Pastorino. O título é Escolhe. Amigo, conheces o certo e o errado, o pequeno e o grande, o material e o espiritual. Não poderás, pois, alegar ignorância, nem desculpar-te com falta de advertência. Sabes como agir e o que fazer. Sabes o que deseja Cristo e o que o mundo quer. Escolhes por ti mesmo o que preferes, Cristo com a dor ou o mundo com suas alegrias. Mas vê bem, não te iludas. Com Cristo haverá a dor externa na personalidade, mas a insuperável alegria interna em torno ou superior. Com o mundo haverá o inverso. A personalidade será por todos festejada e sorrirá, enquanto a dor íntima roerá o espírito. Escolhe o eterno ou o transitório, o real ou o fictício, o verdadeiro ou o ilusório, o infinito ou o finito. Confie em Deus, e será dentro de ti, Ele está dentro de ti e jamais abandona e segue à frente. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Deus é amor, e onde está o amor, está Deus integralmente. Aí está uma página para a gente refletir bastante, para escolher, né? Escolha. Muitas das vezes nós escolhemos coisas erradas, mas lá na frente nós acertamos. É porque nós temos livre-arbítrio e nós, às vezes, caminhamos por caminhos diferentes, mas sempre consertamos. É o ideal do Espírito. Então, vamos fazer a nossa oração para dar a palavra ao nosso companheiro. Querido amigo Jesus, companheiro, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos nesta terça-feira para buscar, Senhor, as tuas bênçãos de luz e de amor, a fim de que possamos seguir o teu caminho, caminhar contigo, Senhor. Precisamos cada vez mais do teu abraço, do teu amor, e por isso estamos aqui. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe, Senhor, os companheiros também desencarnados que nos visitam esta noite. Que eles possam ser por ti abraçados, por todos os companheiros do plano superior, do plano espiritual, pelo mentor desta casa e tudo mais, Senhor. Abençoe o nosso companheiro Maxwell, que fará uso da palavra esta noite. Que ele possa, Senhor, além do que ele estudou, ser inspirado pelos teus companheiros espirituais. Muito obrigado. Abençoe essa casa, abençoe os trabalhadores. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem.
nós vamos chamar o nosso companheiro, Maxwell, é o nosso irmão lá do Acena, lá no 28º seu, muito grande. Né? Muito bem. Queridos companheiros de ideal espírita, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva para que as nossas reflexões da noite venham nos favorecer essa caminhada, essa proposta nova, né, de espíritos e espíritas cristãos que somos, agora conscientes desse planejamento reencarnatório. Cada um de nós agora temos a certeza que estamos nessa viagem e que, matriculado na doutrina dos Espíritos, nós vamos procurar a verdade que nos liberta, né, dessa ilusão de tantos anos, tantas encarnações, e que agora com Jesus e Kardec trazendo a doutrina consoladora e esclarecedora, principalmente esclarecedora e trazendo consolo para todos nós. Então, quando nós nos propomos a estudar a doutrina dos Espíritos, e principalmente o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que está lá no livro dos Espíritos, né? Que é Deus? E a partir do momento que entendemos que é Deus, então o que é Deus, o quem é Deus, nós agora estamos com as portas abertas dos nossos corações para fortalecer a nossa fé, raciocinar em cima da mensagem consoladora que vai vir por diante. Mas se nós não entendemos quem é Deus, nós não vamos seguir em frente. Então é necessário entender que Deus não é uma personalidade, que Ele não faz barganha conosco, nenhum tipo de troca. Nós procuramos em Deus a liberdade espiritual para poder usar bem o nosso livre-arbítrio. A dificuldade nossa exatamente de entender essa paternidade divina, porque Deus, segundo André Luiz e Emmanuel fortalecem para nós, Deus está mergulhado dentro do fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, que nos sustenta, que nos alimenta, que é a matéria-prima, né, primária, dentro do fluido cósmico universal está todas as energias que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então, nós fazemos uma invocação para Deus, nós estamos como espírito mergulhando dentro dessas energias saudáveis que é Deus e retirando a quintessência, aquela parte mais fluídica do fluido cósmico universal, que vai nos alimentar e vai fazer com que nós possamos perceber essa tal da reforma íntima que tantos nós falamos da casa espírita e muito pouco de nós entendemos como nós possamos fazer essa reforma íntima. A reforma íntima é a base para que nós possamos emitir magneticamente energias fluídicas para mergulhar em Deus e retirar a essência que está dentro do fluido cósmico universal, e aí nós vamos ser espíritos afinizados através da nossa mediunidade reflexiva, porque todos nós somos médios, assim, quando aprendemos muito de médios, todos nós somos médios. Então a mediunidade, ela é uma propriedade orgânica, ela vem com um acréscimo de misericórdia de Deus, é uma ferramenta que todos nós temos em mãos para poder interagir com esse espírito cósmico universal. Se nós não desmaterializarmos a nossa intimidade, se nós continuarmos fazendo essa troca das coisas materiais, voltado para a materialidade, esquecendo que somos espíritos, nós não vamos entender Jesus. Vai ficar muito difícil, porque Jesus não fala para homens, nem fala para mulheres, nem fala para corpos. Jesus fala
Jesus fala para espíritos. Estamos revestindo no corpo masculino ou feminino, o instrumento, como disse a página, pode estar lesado, mas a nossa intimidade, ela não permite que essa dor seja uma dor que nós não possamos superar. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. E a reforma íntima, buscar essa reforma íntima, e não vamos buscar fora de nós. Na nossa intimidade, está gravada de maneira embrionária, como semente, todos os recursos que nós precisamos para poder desenvolver a nossa reforma íntima. Mas se nós não usarmos a nossa mediunidade reflexiva, nós não vamos receber ajuda do nosso anjo de guarda, do nosso espírito protetor, para que, interagindo com o mundo espiritual, nós possamos entender todo esse planejamento reencarnatório que nós tivemos. Todos nós sabemos que estamos encarnados num plano de prova e expiação, planeta esse que nós mergulhamos pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, para que nós possamos, com esse esquecimento do passado, reformular, ressignificar, rever a nossa posição como espírito. Então, a doutrina espírita faz com que nós mergulhemos na nossa anterioridade, façamos um mergulho através da reflexão, quem somos nós como espírito, o que nós construímos em encarnações passadas, que está fazendo agora com que eu sinta dificuldade de me entender como espírito. Então, pela Casa Espírita, propõe que nós estudemos o livro dos médios, propõe que nós façamos parte da escola em que estuda o livro dos médios. Esse estudo não é especificamente para ir para a reunião de obsessão. O livro dos médios é um livro de cabeceira. Se nós não entendemos a nossa mediunidade, a ferramenta que temos em mãos, como médicos somos, nós não vamos compreender Jesus, nem vamos compreender a doutrina dos Espíritos. Vamos fazer como fizemos em outras encarnações, em outras religiões que nós frequentamos, e trazemos marcas no nosso perispírito dessas reuniões, dessas religiões anteriores que nós fazemos, e essas marcas são marcas profundas do nosso perispírito. E a reforma íntima é exatamente isso: tirar, desmarcar do nosso perispírito através de um processo de trabalho, de dedicação a Jesus, principalmente, tirar, criar imunidade no nosso perispírito para que nós não sejamos mais atração para as coisas materiais. Não nos interessa mais nada que é material, tem um valor relativo, mas é essa materialidade que faz com que nós, espíritos, fiquemos praticamente chumbados no corpo. Porque nós somos um espírito que tem um perispírito e vem um corpo. O espírito não está engavetado dentro do corpo. Nós, espíritos, temos o comando de tudo. Agora, com a reflexão e a reforma íntima, nós vamos perceber que nós agora estamos no comando. Vamos tirar o ego do trono. O ego agora não dá mais ordem para a gente. Quando o ego fala assim, isso é meu, aí nós vamos na reflexão tirar ele do trono e falar, isso é nosso. Nós não usamos mais a palavra eu, somos nós. Eu não estou fazendo a palestra, somos nós. Os mentores da casa, meu amigo espiritual e espíritos que querem que essa doutrina chegue no coração de vocês, que toque o coração de vocês, que perceba a grandeza da doutrina dos Espíritos que Jesus prometeu como consolador, para que essa reforma seja alcançada, não seja uma coisa utópica, inatingível. Agora eu estou tomando, eu, Espírito, que tem toda a minha anterioridade de várias encarnações, com várias personalidades. Hoje eu estou Maxwell, mãe, já tive várias personalidades. E o meu caráter agora, junto com a doutrina dos Espíritos, vai fazer com que nós venhamos nos expandir. Sabe o que é expandir? É você, pouco a pouco, descolar do corpo. Essa é a expansão. E a proporção que você vai descolando do corpo, o corpo perde poder sobre as suas decisões. Ele não manda mais. Por exemplo, o estômago. Ele é teimoso pra caramba. Ele dá ordem pra gente. Não é? Você
você às vezes está satisfeito com alguma coisa que você ingeriu, e o estômago fala para você, eu queria mais. Está tão gostoso, né? Por que a gente não come mais um prato? Aí você, espírito, fala para o estômago, seu guloso e mal educado, o que eu te dei basta. E tudo é isso. Todos os nossos órgãos de Jonas estão submetidos à nossa vontade sincera de fazer essas mudanças que insistem em ficar marcadas no nosso perispírito, e nós não sabemos como fazer essa reforma íntima, essa auto-evangelização, essa auto-educação. Nós não dependemos mais de ninguém para ser feliz. A felicidade não está fora, eu não dependo do outro, a felicidade está em mim. Espírito gravado com letras garrafais imensas, cheias de luz. E nós não sabemos da nossa força moral como espírito a partir do momento que temos essa proposta sincera de fazer as mudanças que nós fizemos no nosso planejamento encarnatório. Então, além de você se expandir, por exemplo, Chico Xavier, né, que está mais próximo de nós, contemporâneo, nós não vamos nem falar de Jesus, senão vai dizer, Jesus é Jesus. Não, Chico Xavier, contemporâneo nosso. A expansão dele pelo espiritual era tão imensa que ele abrangia a cidade de Uberaba toda. A cidade era alimentada pela luz desse espírito, na humildade dele. Tanto é assim que quando as caravanas chegavam na cidade, os ônibus chegavam, muita gente já começava a chorar de emoção pela presença do Chico recepcionando você na cidade. E muita gente não compreendia porque aquelas lágrimas chegavam. Então essa expansão vai fazer que você interaja com mais propriedade com o mundo espiritual. Não é? Porque interagir com o mundo espiritual é uma necessidade nossa. Agora, com o livro dos Espíritos, nós vamos saber que tipo de espírito nós estamos interagindo, não é isso? Interagir com o espírito, mas não fala. Vamos perceber se esse espírito realmente vem de Deus, para poder aceitar essa comunicação. E essa imunidade psíquica que a irmã fala, é exatamente esse poder magnético que nós temos de blindar alguns espíritos que querem usar a nossa mediunidade para distorcer a verdade e continuar deixando o ego no trono. Percebeu? Então, a proporção que nós vamos educando a nossa mediunidade, estudando, principalmente o Evangelho, nós vamos agora conhecer as leis morais. Não é isso? A partir do momento que nós conhecemos as leis morais, estamos em expansão pela reforma íntima que nós estamos fazendo, nós vamos interagir com os espíritos. E essa reforma moral e essa expansão psíquica vai fazer, junto com as leis gravadas na sua consciência, se o espírito chegar perto de você, querer usar a sua mediunidade para criar discórdia dentro da casa espírita, para poder criar desentendimento dentro do movimento espírita, nós vamos perceber. Porque a fala dele é assim, ó, nós chamamos esses espíritos de pseudo-sábios. É o mais perigoso de tudo. Os espíritos pseudo-sábios, ele usa uma linguagem rebuscada, ele tem uma técnica de envolvimento que parece que você está com a verdade, mas nas entrelinhas nós estamos com a mentira. Por isso que a irmã Celeste, página que nós vamos conversar com vocês, fala que para nós podermos trabalhar nossa mediunidade na casa espírita, são pelo menos 2 décadas para poder ser médium com essa expansão mediúnica, com essa imunidade psíquica. Não se forja um médium da noite para o dia, de uma hora para outra. Quantas vezes nós estamos na casa espírita, como ele passa para a entrevista, eu sou médium, eu vim da casa tal, frequentei, eu quero entrar na reunião de sessão. Não pode. É um trabalho. A casa espírita séria tem que levar com seriedade esse intercâmbio com o mundo espiritual, porque senão
chegar até usar a tribuna da casa espírita, através de um médico desavisado, fazendo estudos e palestras totalmente contrárias àquilo que Jesus, a fidelidade ao Cristo. Parece linda, cheia de intelectualidade, cheia de histórias. No fundo, está nos convidando novamente para viver a nossa materialidade terrena. Por isso que muitas vezes aconteceu isso comigo, de chegar na casa espírita, ter 3 pessoas na assistência e mais um dirigente do meu lado. Porque é um filtro. A nossa razão amadurecida, ela filtra aquilo que eu posso fazer e aquilo que a lei diz que eu não devo fazer. Então não posso mais nada por mim. Nós vamos fazer uma ação conjunta, porque se eles quiserem atacar um médium, eles conseguem, mas um feixe de vara de é difícil, não é? Jesus fala, uma vara é fácil de quebrar, mas um feixe de vara é muito difícil de ser quebrado. Então quem entra na casa espírita, que quer receber o consolo, que está vendo as primeiras vezes, está chegando há pouco tempo na casa espírita, tem que entender a nossa força moral mediúnica através dos estudos para agora sermos espíritos felizes. Ele leu a página, não sei se vocês prestaram atenção, a página diz que quando a dor está no corpo, mas não está no íntimo, nós não sentimos tanta dor, porque ela está no meu corpo, ela não está no seu íntimo. Então, quando nós tratamos o nosso íntimo, que mudamos as marcas profundas de equívocos de encarnação passada e começamos a fazer essa belíssima metamorfose de retirar todos os pensamentos que surgem em nós e sejam contrários a lei. Tudo que nós vamos pensar daqui para frente, nós vamos ter um freio, que é a mediunidade educada e a razão. A razão está antes do pensamento, para que na hora que você for agir, a razão fala para você de novo. Eu escuto muito isso. Vai errar de novo, Maxwell. Vai repetir o mesmo erro. Não está cansado de errar, não? Aí eu falo tudo. Não aguento mais errar. Eu não sei você, mas eu estou cansado. Não quero mais. E me esforço muito, nós devemos nos esforçar para poder que essa lei agora despertada, porque na verdade elas já estão lá, só que nós estamos dormindo para essas leis. Aí o Espírito bate, acorda, tu que está dormindo, acorda. Por que eu tenho me completar novamente com aquilo que não me interessa, aquilo que eu não vou levar quando desencarnar? Por que eu tenho que ficar com tanto afinco buscando as coisas materiais se agora não me atende mais? E essa expansão que você viveu como espírito, você vai ter em primeiro lugar, na reforma íntima, aquilo que te interessa como espírito. Porque tudo que é ilusão vai ficar. Nada que nós não vamos reter é ilusão. E continuar perdendo tempo precioso em busca de ilusões, de coisas materiais. Quando chegarmos na parte espiritual, vamos chegar mais uma vez de mão vazia. Vamos chegar lá em que nós não levamos nada de virtude, porque a pergunta que eles vão fazer para nós lá é a seguinte: quantas lágrimas você enxugou? Não vai perguntar se você era espírita, se você era umbandista, se você era católico, se você era kardecista, não importa. Quantas lágrimas você enxugou? E muitas vezes a lágrima está debaixo do nosso teto. É o grande desafio nosso. Então a irmã, como o Vanderlei, junto com a mediunidade dele, junto com ela, vai propor nesse livro a nossa reforma íntima, para que quando mergulharmos no trabalho de ação do bem, nós tenhamos essa reforma sendo construída, que não vai ficar pronta. Nós estamos a caminho, nós estamos prontos, nós somos o peregrino, né? O peregrino que está a caminho, aquele que vai chegar no objetivo. Por enquanto, estamos a caminho, somos peregrinos. Mas esse esforço sincero, essa vontade de entender esse mecanismo
que a reencarnação propõe para a gente, nós vamos agora mergulhar na nossa intimidade. E para que você possa fazer um trabalho de assistência aos espíritos encarnados, com autoridade moral para isso, é necessário que você tenha essa imunidade de si. Porque nós vamos atrair por afinidade, por tendências íntimas, espíritos da mesma escala evolutiva que nós estamos. Aonde está o seu desejo? Porque o desejo é uma prece. Aquilo que você deseja é aquilo que está no teu íntimo. Esse desejo está afinado com as leis de Deus? Interessa para você esse desejo? Porque de tanto desejar, nós somos co-criadores, sabia? No Evangelho não fala assim, fazemos o crime, ou adulteramos, ou fazemos coisas erradas pelo pensamento. Porque você deseja tanto, que você materializa, você quer se vingar de uma pessoa, você não pode, porque você é mais fraco, ou porque você não tem coragem desse enfrentamento, é você pensa naquela vingança, arquiteta aquela vingança, deseja aquela vingança, ela acontece, você praticamente fez um crime pelo pensamento. Então, a nossa mudança, ela tem que acontecer a partir do momento que eu conheço as leis morais. Porque como Moisés trouxe os 10 mandamentos, e Jesus não veio destruir a lei, veio dar seguimento, veio dar crescimento, entendimento àquela lei, e promete o Consolador que irá tirar todo o véu da letra, que mata, e trazer o Espírito que purifica. É para isso. Eu, algumas vezes, em algumas casas espíritas, que eu estou vendo pela primeira vez, muito alegre de estar aqui pela primeira vez, muito feliz de estar aqui, conhecer uma casa nova. Então, lá na nossa casa, eu fiz uma proposta para o dirigente da casa. Nós vamos fazer um armário lá assim na entrada do centro. Todo mundo, todo espírito que entrar vai deixar o corpo no armário. Vai entrar na casa espírita só como espírito. O corpo não vai entrar. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não tenho. Somos espíritos. E se nós não vivermos como espírito, nós não vamos conseguir. Vai ser muito difícil nessa encarnação nós vencermos as nossas barreiras, aquilo que nós trazemos de encarnação passada. Porque como nós construímos um hábito, um vício, seja ele qualquer, você marca no teu perispírito de tal forma que é necessário algumas milhares de encarnação para que esse vício, para que esse hábito saia da sua intimidade. A cólera, por exemplo, ela é filha do orgulho. Quando nós ficamos coléricos, nós ficamos altamente violentos, agressivos. Depois que você faz aquele barulho todo que derruba todo mundo, que quebra tudo, aí tu cai em si. Aí você fala, como que eu consegui fazer isso? Você se surpreende com os seus atos. Por quê? Porque aquilo está tão impulsionado que você não age como espírito, você age como instinto praticamente animalizado. E o reino animal já ficou para trás. Nós deixamos o reino do instinto. Agora nós estamos na nova era, a era do espírito, a era do sentimento, que nos nutre, que nos alimenta. O que alimenta o espírito é o bem que ele faz. O que alimenta o espírito é os sentimentos nobres que saem naturalmente na sua intimidade. Então, nessa página que nós propomos a conversar com vocês, a gente não é lá, a minha, é 23 também? É 23? É? Então, tá. Nessa página que nós vamos estudar, ou estudamos, vamos conversar com vocês, o título dela é Imunidade Psíquica. Dona Maria Modesto, a médium que fundou um hospital, um sanatório, lá em Uberaba,
junto com o doutor Inácio Ferreira. Vocês escutaram falar do doutor Inácio Ferreira? Ninguém conhece o doutor Inácio Ferreira? Eu gosto dele porque ele tem uma frase assim: cuidado com os infiltrados na casa espírita. Aquele que chega recentemente de outra religião, entra na casa espírita e quer fazer as grandes mudanças que tem que ser feitas na casa espírita. E ele lembra para nós que essa imunidade, você vai identificar quem está penetrando na casa espírita através de um médico desavisado para desestruturar a casa espírita. E então Maria Modeste, junto com o grupo que agora estão desencarnados, e que tem um hospital, na parte espiritual, chamado Hospital Espera. Vocês já falaram de hospital? Já. Esse hospital tem 1 quilômetro de extensão. Esse hospital é só para receber espírito. Desequilibrado psiquicamente. Por que nós nos desequilibramos ao ponto de ir para o hospital psiquiátrico no mundo espiritual? O que aconteceu? Se eu estudo, somos dirigentes, somos médicos aplicadores de passe, somos trabalhadores da casa espírita, esse hospital está cheio de trabalhador da casa espírita. Mas por quê? Porque não conhece a sua intimidade, trabalha com os impulsos ainda do perispírito marcado por vícios e hábitos de encarnação passada. E você não consegue mudar se ele não conseguir. Nós fizemos um trabalho, uma ocasião, nos alcoólatras anônimos. Não sei se você conhece esse trabalho que existe nas pessoas que estão dependentes de álcool, né? Que o álcool vai consumindo você, porque quando você vê, você já não tem mais força para dominar. E lá eles falam que basta o primeiro gole para desencadear em você todo aquele processo de marca que você traz de encarnação passada, de vícios de encarnação passada. Esse é um exemplo físico, né? Fora os exemplos morais e vícios morais que nós fazemos. E o conheça-te a ti mesmo é você se conhecer como espírito. Saber que nesse momento de transição planetária em que nós estamos vivendo, é um momento de você não esperar o planeta entrar na regeneração, você fazer a sua regeneração íntima. Aí você já está vivendo, mesmo no planeta de projeção, nós já estamos vivendo no planeta regenerado. E muitos de nós estamos aguardando o planeta chegar para regenerar. Não vai. Então o que acontece lá, quando nós chegamos lá? Existe uma expectativa por eu ter sido, né, vamos dizer assim, esposa do que eu sou, as pessoas eram do de volta, e falei, mas nada daquilo que eu falei eu vivi. Nada daquilo que eu falei fez que acontecesse alguma transformação. Então nós sabemos a doutrina espírita intelectualmente, na periferia, mas não sabemos dela na intimidade. E quando é que nós podemos identificar que o Evangelho e as leis morais já estão na nossa intimidade? Toda vez que nós formos tomar uma decisão, o Evangelho vai falar. E essa luta íntima que você vai travar, que Paulo chama do homem velho, que quer insistir nos mesmos erros do passado, porque é gostoso, mexe com a minha satisfação material, são gozos dos prazeres terrenos que são ilusórios. E quando você percebe o espírito feliz, lá no livro Céu e Inferno, dando a declaração dele que é a felicidade real, que vale a pena abrir mão desses impulsos de desejo, de emoções materiais, nós vamos perceber que vale a pena. Já começamos a colher, né? A pelo menos a florescer, porque na verdade todos nós somos espíritos, espíritas cristãos, espíritos, espírita cristão, que nós estamos vivendo num grande outono da nossa encarnação,
que a irmã se fala quando estamos vivendo o outono da nossa encarnação? Estamos deixando as folhas velhas caírem, os hábitos velhos, não é assim no outono assim que acontece? As folhas caem, velhas, para vir folhas novas. Então nós estamos vivendo um outono na nossa encarnação, para quando chegar a primavera da nossa intimidade, nós começamos a florescer como espírito. Quando você floresce como espírito, você se perfuma intimamente. Isso não é real. Isso acontece. Temos que experimentar, temos que ter coragem de sair da nossa zona de conforto e de encontro a quem está precisando da gente. Não precisa fazer grandes coisas, não. Alguém que coloca água purificada, alguém que se lembra que tem que limpar uma sala, alguém que lembra que tem que arrumar a cadeira. Dentro dessa proposta íntima, sincera de ser útil, está acontecendo uma forma íntima. Porque Ele está do nosso lado, nos incentivando para sentir essa alegria no nosso ambiente espiritual. E uma alegria, uma felicidade como o mundo não dá. Você pode procurar todos os gozos do mundo que você imaginar. É passageira. E às vezes desgastante. E às vezes cansativa. Você sente aquilo num segundo, em minutos, daqui a pouco acaba. E a felicidade do Espírito, ela é permanente, ela não para. É o tempo todo, aquela alegria, aquele entusiasmo. Senhor, obrigado, porque eu saí da minha zona de conforto e percebi que meu irmão precisava de um abraço meu. Quantas vezes, não é? Nós vamos fazer visita fraterna na casa de uma pessoa, e uma pessoa falou, né? O companheiro que estava na frente do trabalho, médio, mais experiente que eu, falou para ele: se você não tivesse chegado aqui na minha casa, eu ia cometer o suicídio. Quando você escuta isso, vem uma energia incomparável, porque você teve aquela resistência de diminuir. Você se acha incapaz e não quer ir no trabalho. E todos nós somos capazes. E quando eu tenho um amigo que faz essas caminhadas, ele corre também, mas eu não sou de idade com a minha assim, até mais velho que um pouquinho. E ele fala para mim: Maxwell, quando eu levanto de manhã, que escuta aquilo assim, vai correr de novo, caramba, está cansado, trabalhou. Quanto mais impedimento vir e eu vencer esses impedimentos, o meu desempenho vai ser maravilhoso. Por quê? Porque eu venci o impedimento, eu venci o ego. A grande vitória nossa fala para o ego: cara, eu te conheço, agora eu estou me mudando a mais. É assim, sabe? Você fala assim: tá ele de novo aqui. E o orgulho: tá ele de novo aqui. E quando você começa a identificar ele, graças a Deus, ele não vai embora. Ele tem que ficar pertinho, né? Porque é ele que nos ajuda a crescer. Assim como a casa espírita não expulsa o obsessor, não chama o obsessor de demônio, chama o obsessor de irmãos. Aqui você vai ser amado, não vai ser expulso. Não é isso? E essa alegria, ela é incontida. E você quer sentir de novo. Na mocidade da congregação espírita cristã, quando eu comecei lá atrás, nós tínhamos um estudo na mocidade, né? E chegou um rapaz jovem, pouco tempo de casa espírita, estava estudando fora da caridade da salvação. O bem que você faz, né? É assim, quando você perfuma, você recebe o perfume na hora. E ele copiou aquilo, né? E foi para o calçadão de Campo Grande e ficou lá esperando uma oportunidade. Aí tinha uma senhora que no sinal tentava ir, não conseguia. Ele foi, pegou a mão dela e disse: ajuda a senhora? Pode, meu filho. Aí ele foi devagarzinho com ela, os carros buzinando, os carros parados, atravessou do outro lado, né? Ele estava virando as costas, ela falou assim: muito obrigado, meu filho. Ele falou: Marcelo, veio um negócio aqui na minha coluna, que eu não sei te explicar o que é. Fez isso. Eu fiquei toda arrepiada, senti uma alegria. Eu falei: meu Deus! Pai, eu estava escutando a minha mãe falar comigo, e minha mãe já está desencarnada. Sabe o que ele fazia? Passou a tirar a plantão no calçadão.
pegou uma senhora, larga, garota, você atravessar sozinho, queria sentir aquela alegria de novo. E é isso que a doutrina espírita proporciona para nós, é espírito. O espírito precisa fazer o bem para ser feliz. E não vai ser 20 anos, nem 50 anos, nem 100 anos de uma encarnação que você vai conseguir autoridade moral psíquica para se defender dessas introduções, dessa enxertia, vamos dizer assim, de plantar o joio dentro do seu coração. Agora você identifica o joio. É difícil, né? Quem já viu a semente do joio e do trigo, tu não sabe quem é quem. Se é joio ou se é trigo. E para tirar o joio tem que saber, porque senão não arranca o trigo também. Então, essa proposta do doutrina espírita é exatamente isso. Esse senhor, que está numa irmã Modéstia ajuda nessa página, ele é um médico dedicadíssimo, competentíssimo na tarefa, dedicado 25 anos de casa espírita. 25 anos de casa espírita. Não conseguiu a imunidade psíquica, não do corpo, mas da história dele como espírito. E ele vai ser atacado quando ele vai ser indicado. Os espíritos que recebem o comando do chefe mor, porque o chefe mor nunca vem, você manda os vassalos dele, que manda para tirar ele, até para provocar um acidente, algum transtorno na vida pessoal. Essa equipe da Dona Modéstia, junto com os jovens que tinham desencarnado há pouco tempo, que estavam estudando lá no Hospital Esperança, e o que é que eles fazem? Eles criam, se você depois puder ver, eles criam uma defesa em torno da cabeça, um anel. É como um chapéu que não tivesse a parte de cima. Essa defesa é uma defesa que ele, por dedicação, vem, por querer divulgar Jesus, para falar que Jesus é o guia, é o modelo, ninguém chega ao Pai sem ser pelo Cristo. Jesus é amor o tempo todo. Ele cria essa amizade da Dona Modéstia com os espíritos amigos. E ela recebe autorização para fazer essa defesa. Porque ele não tinha, olha isso, não tinha moral para construir a própria defesa. Mas por que ela está falando? Está falando nessa encarnação? Nessa encarnação é ótima. Não, está vendo o histórico dele como espírito, o que ele carrega de outras encarnações. Porque todos nós somos criminosos. Então, se nós formos, tirar esse véu, ainda bem que é um véu, você pode de vez em quando dar uma olhadinha, mas cuidado para não olhar algumas coisas que vai fazer você até se assustar. Porque você vê esse véu que separa a encarnação da outra, que você vai na sua anterioridade e vê o teu planejamento reencarnatório, porque, companheiros, preste atenção. Essa encarnação que nós estamos vivendo, não somos nós. Nós estamos, o professor Lipe de Barçanufo, se vocês já escutaram falar no método do professor Lipe de Barçanufo de evangelização de espíritos. A casa espírita é uma escola, não é um templo religioso, é uma escola para educar espíritos. Não é para dar favor, para colher coisas materiais. Não é para o médico incorporar e resolver teu problema com o teu marido, com o teu filho, com a vizinha, com a escola. Isso você tem que resolver a partir de uma atitude de reforma íntima. Não é isso? Então, quando eles vão criar essa defesa, é porque ele mesmo, por si só, não tem condição, esses somos nós. Eu não posso falar para vocês se o meu amigo espiritual não estiver do meu lado, eu não consigo. Eu gaguejo, eu fico vermelho, eu fico nervoso, a água cai da mão, acontecem coisas terríveis. Mas não estamos sós. Nós precisamos conquistar essas amizades sinceras para que crie defesas, implantando dentro do nosso cérebro essa defesa que vai fazer com que a razão, sabe o que é a razão? A razão é esse mecanismo que freia o nosso impulso. A razão fala, não vai fazer, você não faz. Se você fizer, você não dorme. Se você
você fizer, você vai passar mal. Tenta, depois de esclarecer a sua razão, você contraria a razão. Nós trabalhamos num lar de idosos, chamado Lar de Otávio, em Santa Maria, se vocês conhecem. Nós saímos de madrugada de lá. Aí eu comprei uma chuva danada, ele saiu de carro, passou pelo lado de Campo Grande, tinha uma pessoa deitada, era uma chuva danada do frio. Ele passou, olhou, a razão falou para ele assim: você não vai fazer nada? Ele teimou, foi embora. Foi para casa dormir, que ele dormia. 1h da manhã, 2h da manhã, meu Deus do céu, e a razão, cobrando. Ele pegou o melhor edredom dele, ia saindo de madrugada, mulher, onde é que você vai sair? Vou levar um edredom com o irmão meu que está de barulho. Está louco? Não acredito nisso. Foi. Enquanto ele não chegou lá e fez aquilo que a razão convocou ele a fazer, porque ele sabia. E quando nós sabemos e não fazemos, nós estamos criando energias nocivas. Você não vai conseguir. Você vai ter que, igual o garoto que ficou na rua procurando a senhora, você vai ter que procurar em algum lugar alguma coisa para fazer para compensar aquilo que você não fez. Essa é a doutrina espírita que taca fogo na nossa consciência, que mexe com o nosso íntimo, porque nós sabemos a morte não existe. Vamos responder na parte espiritual, vamos ser na parte espiritual aquilo que nós somos. Se eu desencarnar agora, eu vou com todo o meu patrimônio de sentimento que eu construí. Eu não vou chegar lá para você anjo, não vou ser melhor, não vou descansar, né? A gente vai ver o sepultamento, a pessoa fala assim: descansa em paz. Como descansar? Agora é não descansar, trabalhar. Então, nós temos na doutrina espírita, companheiros, tudo o que nos esclarece para vivermos como espírito, o que nos interessa. E quando ele começa a trabalhar e que os espíritos vão atacá-lo, esse instrumento que eles construíram em torno do cérebro dele faz com que aquelas energias psíquicas, morais que você não tem, esse instrumento amplia, faz com que você, espírito, crie uma defesa para que essas energias desses espíritos não alcancem a tua intimidade. E você não sente o impacto das trevas, você não sente o impacto da ignorância, porque você tem defesas. Então, nós estamos na casa espírita, na reforma íntima, lutando para conseguir a amizade desses espíritos bons, para que eles criem defesa, para que nós possamos trabalhar. Mas trabalhar, arregaçar a manga, vir para a casa espírita, Colônia Juliana Moreira, Curupaiti, aonde nós fomos chamados, aonde tiver um trabalho, nós estaremos lá. E para você penetrar nesse trabalho, se você não tiver defesa psíquica, você vai sentir um baque. Tenta entrar no Vicente Moretti sem defesa psíquica. Quem já foi lá? Uma vez, uma pessoa estava mal entrando na casa espírita, chamaram ela para um dia de médico. Tive que entender. Imagine. E olha que aquelas eram de baixo, não era lá, não. Ui. É bom que você vai falar com o Viviane. Em Vicente de Moretti, eu vi eu não sei explicar, um ser humano, uma jovem, que me impressionou por um bom tempo. A criatura só tinha a cabeça, né? E isso aqui tudo era igual um travesseiro. Um travesseiro. Daquele travesseiro saía um braço. Entendeu? Não tinha essa. Era um tronco inteiro. Isso. Tinha uma criança que chorava o tempo todo. Aí eu falei para a moça, que era uma enfermeira, mas por que ele está chorando tanto? Aí ela disse: minha filha, é assim mesmo, ele chora dia e noite, direto. Entendeu? Mas você sabe de uma quer falar alguma coisa? Não. Sabe que isso é a misericórdia de Deus? Sim.
tem um livro chamado Quando os Lírios Voltarem a Florir. Eu não sei de fato de quem é esse espírito. Eu lembro só que eu comprei esse livro no encontro. Se não me engano, foi até no Emegran. E ele é um livro que faz os relatos de pessoas como lá no Vicente Moretti. Só que é um outro lar. E ele fala das mazelas do corpo daquela pessoa enquanto encarnada no momento, e fala também a história, vamos dizer assim, daquele espírito, dos motivos daquelas limitações. Ele é muito interessante. Porque, assim, nós mudamos a nossa genética pelo espiritual. A gente fala assim, isso é genética. O espírito, para o espírito não tem genética. Se você quiser ter um corpo bonito, o espírito vai fazer um corpo bonito. Porque o perispírito recebe ordem nossa. Porque um corpo bioplasmático, imutável, é como se fosse uma massa na nossa mão. Por que Jesus era aquela beleza toda? Por que os espíritos superiores trazem um perfil? Não é porque eles querem, eles até se escondem às vezes. Tem um que até se esconde, um corpinho feio, na matéria de como está. Né? Fez aquele corpinho, mas é um espírito maravilhoso. Então, se nós conhecemos o perispírito, todas as propriedades do perispírito, é um achado para nós do perispírito. Temos que conhecer o perispírito, o comando que nós damos para ele. Todas as tendências que nós fazemos na encarnação passada, pela misericórdia de Deus e pelo perdão, nós temos um poder, nós somos deuses. Entendemos? Deus, nós fazemos o que for melhor para que esse corpo tenha uma nova forma. E esses espíritos que nascem, o sofrimento deles no mundo espiritual é uma coisa que é indizível. E a única forma de essa dor parar é ir para um corpo. Não importa qual. Aí a dor para. Aquela dor intermitente que não para. Aí você vai ter dores eventuais. Então, muitos de nós, você vai encarar naquele corpo, eu quero sair daqui. Eu quero um corpo. O que for, eu vou. E lá são esses espíritos, né, que adulteraram, que viveram em cima da mentira, que são tão mentirosos que querem contrariar até a própria ciência. E nós, muitas vezes, somos seguidores dessa mentira. Por isso que a doutrina espírita é esclarecedora, para quando a mentira chegar, quando as promessas falaciosas chegarem, não é? Eu tive uma experiência também que vou contar para vocês há tempo. Eu fui chamado numa reunião mediúnica e o médium começou, o espírito estava com o médium, né? Porque assim, o espírito não incorpora, não entra dentro do médium, né? O que acontece é que nós temos o nosso perispírito e por afinidade nós atraímos outro espírito para ver essa simbiose, não é? Então só acontece essa simbiose se nós tivermos afinidade com ele. Por isso que a reforma íntima impede a afinidade com o que é distorcido, com o que é mentira. Então ele se aproximou do médium, naturalmente, e começou a me elogiar. Falou mal de todo mundo da minha casa, falou do meu vizinho, tudo. A única pessoa boa era eu. Aí eu falei, identifiquei, esse é meu obsessor. Porque o obsessor elogia, massageia o seu ego, o seu orgulho. E quem quer te ajudar, fala aonde está o nó no teu perispírito, tem que ser desfeito, tem que ter coragem. No livro Céu e Inferno, tinha duas senhoras que ficavam na varanda, tomando conta da língua, fica defeito da língua, sabe? E tal, pode ficar. Aí mandou para Kardec uma mensagem, pedindo que um espírito a curasse e tal. Aí o espírito mandou um recado para elas. As senhoras estão doentes porque as senhoras são maledicentes. Se a senhora ficar dentro de casa fazendo uma coisa útil, a senhora não é doente. E quem quer escutar isso? Numa entrevista na casa espírita? Aí a casa espírita fica vazia. 1000 vezes verdade. Mas não ganhe. Não crie encontro. Fique 2 pessoas na assistência. Fica o presidente e o médico. Mas que seja a verdade.
Nós não podemos mais enganar. A casa espírita séria não engana. Não existe milagre, existe trabalho no bem, trabalho no bem, trabalho no bem, trabalho no bem, trabalho no bem o tempo todo. E o bem, quando nós temos essa mediunidade reflexiva, você não é médium na casa espírita, você é médium onde você estiver. 24 horas, você vai tomar a decisão, está ali, teu amigo espiritual, vamos fazer uma prece, que é melhor. Aí você quer fazer alguma coisa, dá uma recuada. Porque quando nós nos expandimos, em vez de a minha fala chegar, quem chega primeiro, as energias que estão conduzindo a minha fala. Então nós não sabemos o sentimento que está por trás das nossas decisões. E a forma íntima faz com que você identifique os sentimentos que estão tomando a decisão. Tem no livro do Evangelho a caridade orgulhosa, um contrassenso. Como é que alguém faz caridade com orgulho? Não faz. Né? Pega uma bolsa, dá um fubá, alguma coisa, vai na casa da pessoa, a pessoa passando muita necessidade, bota a bolsa lá e faz uma selfie. Tá? E bota no Instagram, no Facebook. Imagina, fica no lugar da pessoa que está recebendo, está ali. Então, não existe, você identifica o que o orgulho faz, e a mediunidade, ela te expõe, você tem que entender isso. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima, mudando todos os paradigmas, tudo aquilo que norteou a nossa vida até agora. Não me interessa mais, eu não quero, acabou a festa. Vamos fazer festa com outro perispírito, com outro, mas comigo não. Eu não permito. Eu não permito. Nós não de obsessão, também uma experiência que eu tive, o Espírito levantou e falou assim: eu vou falar a tua vida toda. Eu sei quem é você, eu te acompanho. Você vê para mim, eu te acompanho. Olha que eu tenho coisas erradas para aquilo, né? Está me acompanhando? Ele vai abrir o verbo aqui, me amedrontando, porque eles ganham a gente pelo medo. Se você tiver medo, não pode ter medo. Respeito a coisa, medo é amor. Eu falei para ele: você vai levantar agora e vai falar tudo o que você sabe de mim. Porque o amigo espiritual foi, está mentindo, não sabe nada, está te amedrontando. Se eu não tenho um amigo espiritual para me ajudar, eu ia ficar, porque eu tenho erro para caramba. Eu deixo um cachorro na rua, me chuta, sem ninguém ver. Então não vai dizer que eu chutei um cachorro na rua de Campo Grande. Aí quando eu falei: pô, não, o senhor pode levantar e falar o que o senhor quiser sobre mim. Cadê que ele falou? Ficou mudo. Não fala, porque nós somos defesa de quem trabalha pelo bem, que quem quer melhorar, que se esforça para ser um espírito melhor. Não é isso que a doutrina espírita fala? Você pode não conseguir mais um esforço. Você não ganhou medalha de ouro, não ganhou medalha de prata, nem a de bronze, você chegou a 1 segundo medalhista de ouro. Imagina isso. 1 segundo. Não tem valor. E para ele poder chegar a essa medalha, ele tem um esforço imenso, um sacrifício a vida toda para ser um atleta olímpico. Então nós somos um atleta do Cristo. Nós somos um atleta que temos que construir toda essa força íntima dentro de cada um de nós. Irmãs, esse livro aqui, que está 20 e 30, só vou ler um pedacinho desse livro, que nós estamos estudando na nossa... Caiu o papel. Nesse livro estamos estudando na Casa do Espírito, que é de Miramês, e o médium João Nunes. Eu separei um parágrafozinho para poder fortalecer aquilo que nós estamos conversando com você. Ser médium, na versão do Cristo, é ser justo, sem que a justiça vire um carrasco. Na exigência da maldade. Ser médium, na lavoura evangélica, é ser bom, sem que a bondade se transforme em apoio de conformismo e responsabilidade. Ser médium, na faixa doutrinária da codificação de Allan Kardec, é se instruir em todas as direções e educar todas as horas sem ostentação,
aprimorando constantemente por amor e pelo amor a todas as criaturas de Deus. Ser justo não é ser carrasco. Ser bom não é para você escutar a sua verdade. E é aí que vai acontecer a nossa reforma íntima. Então, esse livro que nós estamos estudando na casa, Reforma Íntima, é um livro que vai fazer com que nós mergulhemos em nós mesmos e venhamos a perceber realmente quem nós somos. Espíritos, com essa capinha de bonzinho, com essa capinha de coitadinho, mas nós espíritos somos devedores da nossa consciência. Então, a consciência despertada, nós vamos desbloquear tudo aquilo que está impedindo a gente crescer. Portanto, companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês. Alegria imensa estar nessa casa pela primeira vez. Já conheci a Maestrina, já conheci o Maurício, mas não sabia que ele era dessa casa, né? Ela já fez muito na congregação, ela é coral. Admiro muito o trabalho dela e do Maurício também. Então, estar aqui para mim é uma honra muito grande. Jesus abençoe todos nós. Que nós possamos ir para casa como espírito e abraçar todos os espíritos que estão lá. Ninguém vai abraçar pai, vai abraçar espírito. Dá um abraço no espírito. Vai ver como ele vai mudar. Mas não chora, só pensa. Senão eles vão ficar com medo porque eles saem correndo. Né? Então, um abraço e muita paz para todos. Nós estamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho e queremos agradecer o nosso companheiro, amigo Maxwell, que veio lá de Campo Grande, do 28º seu. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine a tua caminhada. Que você possa estar sempre fortalecido cada vez mais para encarar, essa missão. Essa missão, né? Bom, nós então nós recebemos um livro para sortear entre todos vocês. Alguém vai receber uma obra-prima. Antes, porém, eu queria conversar sobre o poder da oração, um pouquinho só, para passar um pouquinho. Quando nós oramos, nós atingimos determinada altura de acordo com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Esse é o poder da oração. A nossa oração, quando ela é forte, é feita com carinho, com amor, com fé, raciocinada, ela atinge um patamar que nós não imaginamos. E toda aquela família que ora diariamente está sempre se fortalecendo através da oração. Nós temos aqui o livro O Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar, geralmente as pessoas fazem uma vez por semana. E toda família que faz o Evangelho do Lar, ela não beneficia só a si, como também não só a família. Todos os vizinhos daquela rua são iluminados. Isso, uma família fazendo o Evangelho do Lar. Imagine mais de uma família fazendo. Nós precisamos é disso, orar. Mas agora vamos fazer um sorteiozinho, né? Dona Ida, quantos tem presente? 20. Vamos pedir ao nosso companheiro Maxwell para sortear um número de 1 a 20, menos o seu. Você sabe muito. Número 10.
17. 7. 10. É. Quem é? Ela está dormindo. Mas é dele. Ele vai. Bom, meus irmãos, então vamos passar para a segunda parte. O passe, né? O passe é mais vamos dizer assim, um remédio para todos nós espíritas, né? O remédio é a água purificada, então faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos então encerrar fazendo uma prece, pedir que aqueles que ficarem no salão façam silêncio, por favor. Companheiro, amigo, irmão maior, estamos nós aqui encerrando a primeira parte dos nossos trabalhos nesta casa. Queríamos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos juntos em teu nome. Abençoe, Senhor, todos aqueles presentes. Abençoe esta casa. Abençoe os trabalhadores. Abençoe os nossos trabalhos, Senhor. Abençoe o nosso irmão que nos proporcionou hoje uma palestra, uns ensinamentos, que ele possa ser sempre iluminado para levar em todos os lugares que ele estiver essa mensagem de amor e carinho, a fim de que todos nós possamos adquirir cada vez mais conhecimentos sobre a nossa doutrina maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso passe. E Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.